Quando os gêmeos Adam e Neil Pearson eram bebês, eles eram tão parecidos que sua mãe uma vez acidentalmente alimentou um deles 2 vezes, porque ela lutou para diferenciá-los. Mas agora, estranhos nunca acreditam que os homens de 31 anos de idade são gêmeos idênticos. Os irmãos cresceram em Croydon, no sul de Londres, onde moram com os pais Marilyn e Patrick. Marilyn, uma funcionária aposentada do governo local, diz que não havia nada que sugerisse que havia algo de errado com seus filhos quando eles nasceram. Relembrando a vez em que os misturou enquanto os alimentava, ela lhe explica que não conseguia entender por que Neil estava chorando e Adam não estava interessado. Acontece que o rosto de Adam ficou gravemente desfigurado depois que os tumores começaram a crescer quando ele era jovem. Ele passou por 33 operações para removê-los e está cego de um olho e perdendo a visão do outro. O irmão Neil compartilha a mesma condição genética, neurofibromatose, mas não o afetou da mesma maneira. Enquanto isso, ele sofre de perda de memória e epilepsia. Os irmãos deixaram o mundo médico perplexo, tanto que um artigo médico foi escrito sobre eles. Eles aparecem em um documentário da BBC chamado de Horizon, My Amazing Twin, que segue sua tentativa de descobrir se algo pode ser feito para impedir que a doença destrua suas vidas. Neil diz: "Meu principal interesse é o lado genético das coisas. Eu sei sobre como isso me afeta e Adam sabe sobre como isso o afeta, mas nunca fomos diretamente comparados um com o outro." Enquanto que Adam acrescenta: "Eu estava ciente de que poderíamos não receber boas notícias no processo, mas lidaríamos com isso juntos." Os gêmeos foram diagnosticados com neurofibromatose 1, tipo 1 da doença, pouco antes de seu 5º aniversário, depois que Adam bateu na testa e o caroço não diminuiu. Foi uma progressão lenta. Eles eventualmente foram encaminhados ao Hospital Great Ormond Street e um exame mostrou que havia um fibroma em seu pescoço bloqueando sua traqueia. Ali foi o início de muitas operações. O jovem entrou em terapia intensiva, o que foi muito assustador para todos. Quando Neil não apresentou nenhum sintoma, Marilyn diz que pensou que ele havia escapado da condição que desfigurava seu irmão. Visto que Neil reconhece que teve uma infância mais fácil do que seu gêmeo, porque não havia nada visivelmente errado com ele, mas a doença estava sempre pairando sobre ele. Na escola secundária, Adam, que desde então construiu uma carreira de sucesso como apresentador de TV e ator, foi intimidado por causa de sua desfiguração facial. Ele conta que costumava ficar do lado de fora dos portões da escola de manhã, respirar fundo e deixar acontecer, uma vez que ele já sabia no que estava se metendo. Eram xingamentos contínuos, como o clássico homem-elefante, e por isso, Neil fala com orgulho sobre como seu gêmeo lidou com a tortura mental diária, dizendo que Adam era muito confiante e extrovertido quando criança, então por esse motivo que ele conseguiu se defender. Ele tem um bom senso de humor que usou a seu favor, e foi a melhor coisa que ele poderia ter feito, não é mesmo? Observar seu irmão aparentemente não afetado pela doença não pode ter sido fácil para um jovem Adam, mas ele diz que nunca questionou a genética das cartas. Uma vez que ele começou a pensar como eles, os valentões nunca mais venceram. Ele diz que tudo é sobre a vida que você tem, não a que você não tem. Assim, revidar não era uma coisa emocionalmente produtiva de se fazer. Sendo assim, em um certo dia do mês de julho de 1999, os gêmeos de 14 anos estavam voltando para casa depois de uma noitada quando Neil não conseguia se lembrar onde estivera ou o que havia feito. A mãe Marilyn pensou que ele provavelmente estava apenas cansado e o mandou para a cama. Acontece que a sua memória de curto prazo nunca se recuperou e os médicos a conectaram à neurofibromatose. Um ano depois, ele foi diagnosticado com epilepsia. Tudo isso significava que a família entrava e saía regularmente do hospital com os meninos. É tanto que houve um tempo em que constantemente a família tinha uma mala pronta na porta da frente do quarto. A cirurgia sempre foi a única opção de Adam. Mais recentemente ele recebeu uma nova esperança nos Estados Unidos.
onde foi oferecida a chance de participar de um teste médico com medicamentos que reduzem tumores em alguns pacientes. No entanto, não é isento de riscos. Um potencial efeito colateral é o descolamento de retina, deixando Adam com a terrível perspectiva de que isso poderia melhorar sua visão ou deixá-lo cego. Apesar disso tudo, ele diz: no momento estou errando do lado do não. Existem alguns riscos que valem a pena correr, e este é um que eu não acho que posso correr. Os irmãos podem desenvolver os sintomas um do outro, e Adam admite saber que pode perder a memória, como Neil sempre esteve no fundo de sua mente. Ele relata que há momentos em que ele se pega pensando e perguntando se algum dia ele chegará em casa e não lembrará de nada, assim como seu irmão Neil. Enquanto isso, com o apoio de sua família, Neil, assistente de biblioteca em uma faculdade de medicina, desenvolveu mecanismos para lidar com sua perda de memória. Ele segue uma rotina muito precisa e faz as coisas em uma determinada ordem. Neil diz que se quebrar essa ordem, começa a fazer perguntas sobre se fez realmente as coisas. E felizmente, houve um grande avanço recentemente. Os especialistas agora acreditam que a perda de memória de Neil se deve à encefalite, uma inflamação do cérebro causada por um vírus. O seu irmão Adam diz que foi um alívio obter algumas respostas depois de tanto tempo, para obter a clareza para ele, e quanto para o seu irmão. Definitivamente, isso foi um avanço. Agora, o foco de Adam está em encontrar a garota certa e se estabelecer. Torcemos para que ele consiga, e que juntamente com o seu irmão, encontre respostas para as dúvidas que estão no ar sobre as suas devidas condições. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!